Tá, obrigada, Suplicy. Então, vou passar agora a palavra para o nosso último orador, o Nabil. Bom, queria aqui, começando pela fala do Fábio. O Fábio está aí, tá aí? Acabou de sair, Fábio? Bom, eu acho o seguinte, ele levantou uma questão muito importante, que diz respeito à questão da cultura. A cultura é muito importante para a saúde, né? Eu fui secretário de Cultura do município e nós sabemos que um dos maiores problemas de saúde que nós temos na sociedade capitalista é a depressão, a falta de sociabilidade, a falta de relação entre as pessoas, e a cultura é um elemento fundamental para isso. E quando a gente, ele levantou aqui a questão da censura, em relação a manifestações culturais que tratam de questões, por exemplo, da população LGBT, e isso a gente está vendo de maneira muito clara no governo Bolsonaro, e a gente vê por causa das empresas, de uma maneira geral. Eu tenho muita restrição a que a gente use recurso público para dar isenção de imposto para as empresas que depois vão escolher o que vai ser feito. Então, eu acho que isso nós temos que ter muita clareza de que é importante. Mas aqui em São Paulo, felizmente, por vários projetos de lei, várias ações do nosso governo, nós temos uma política ampla de cultura que é através de editais, onde isso, por enquanto, não aparece. Não aparece porque, por sorte, ainda tem-se ainda nós não tivemos um retrocesso que nós tivemos lá em Brasília. Tá, mas eu queria falar, então eu acho que a cultura é fundamental, assim como todas as questões de cidade saudável. Eu acho que quero reforçar aqui a questão de que nós temos que trabalhar na prevenção, a prevenção da saúde, por um lado, tá certo? E por outro, todas as questões da cidade que envolvem a questão da saúde, que gerem uma cidade saudável para que a gente crie menos pessoas doentes. Eu acho que essa questão é fundamental, né? E a cultura faz parte disso, com a mobilidade faz parte disso, com a política de lazer, todas as políticas públicas de uma maneira geral. Eu queria falar mais de duas coisas importantes. Nós temos um costume que está se voltando contra nós, de não reconhecer os avanços que aconteceram no país, e não só por culpa do PT. Fala do PT e fala, o PT avançou. O SUS é uma conquista geral da sociedade brasileira, que passou pelo PT, mas também passou por outros governos, assim como várias questões da política de saúde. A política de saúde, os genéricos, as políticas que foram feitas, por exemplo, de controle de preço, quando você vê as notícias sobre o sistema de saúde americano, por exemplo, os remédios dos Estados Unidos são muito mais caros do que aqui, porque aqui tem uma política de controle de preço. Tem um conjunto de questões importantes. E quando a gente, que eu digo todo mundo, a população como um todo, fala mal do sistema de saúde, a gente, de alguma maneira, joga naquilo que alguém falou, que eu não vou lembrar mais quem é, acho que foi a Rose, que é o seguinte: isso joga água no moinho da privatização, da privatização e do fim do SUS. Porque o pessoal fala, bom, então o sistema não está bom, Outra coisa, tem a ver com a questão da população LGBT, tá certo? Tem algumas coisas que viram um mantra. O Brasil é o país que tem mais morte de transexual e de homossexual. Não é verdade isso. A gente está falando isso contra a gente, porque existe uma luta do movimento LGBT e do movimento trans que faz com que o Brasil seja o país que tenha mais registros. Porque a questão do registro, ela é fundamental, mas ela faz parte de uma política que nós conquistamos. Porque a maior parte dos países sequer registra as mortes de trans e de LGBT. Não fazem um registro disso. O Brasil, ele é o país que tem maior número de registro, é o quarto país relativo, e a maior parte dos países... Tem países onde a homossexualidade é crime. As pessoas são mortas, são enforcadas. Então a gente tem avanços que fazem parte do processo democrático e que a gente não reconhece. E quando a gente não reconhece, a gente acaba quase que abrindo espaço para que haja retrocesso nessas políticas. Então eu queria chamar atenção em relação a essa questão. E finalmente, a questão da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo cunhado pela direita, pelos setores conservadores, tá certo? Para dizer que a educação que deve ser desenvolvida nas escolas
não deve ser feita. Né? E aí nós vamos entrar num outro debate, que é um debate que nós temos que fazer, porque a gente trabalhando como se o mundo fosse o ideal. Nós temos setores hoje muito fortes da sociedade, né? Principalmente ligados às religiões, tá certo? Que cunharam o termo de ideologia de gênero, diz que não pode ter ideologia nas escolas, etc. Tá certo? Nós temos que fazer esse debate. Nós temos que ganhar a questão cultural sobre esse debate. Porque senão nós vamos, né, na verdade, ficar sempre na retaguarda. Não é a gente falar que nós vamos fazer. Porque na hora que vai para a Câmara Municipal, nós temos a bancada religiosa, que não é só evangélica, tá certo? Que tem hoje na Câmara Municipal 19 vereadores, tá certo? Com uma presença política enorme. Então, se nós não soubermos trabalhar isso do ponto de vista cultural, do ponto de vista de educação, e trabalhar de uma maneira mais profunda com essas questões e reforçar a questão do Estado laico, nós não vamos conseguir combater, né, esse retrocesso que nós estamos vivendo. É isso, gente. Obrigado. Foi muito bom aqui. Nós temos que continuar essa discussão. Muito bom.